Boa tarde, eu me chamo Igor, eu sou do grupo do Henrique Maciel, do Pedro Paulo Sabino, do João Pedro Vieira e do Luigi Bonuccelli. Eu vou estar fazendo um vídeo explicando um pouquinho sobre a nossa aplicação de Java dentro do projeto do Hospital São Rafael. Bom, o projeto ele está dentro de pastas principais, que seria o Search, o Main e o Java. E dentro dela temos 5 pacotes, que seriam os models, que eles ficam as entidades, ou seja, os dados do sistema. Temos também o repositories, que seria responsável por se comunicar com o banco de dados, o service, que é onde fica as regras do negócio, o controllers, que recebe as requisições e devolve a resposta, e o exceptions, que trata os erros de forma centralizada. Além disso, a gente também tem a pasta Resources e o Templates, que contém as telas em HTML do sistema, e o arquivo hospital API application.java, que é o ponto de entrada da aplicação. O hospital API application.java, que como eu comentei que é o ponto de entrada, a gente vai começar pelo arquivo principal, que é ele, e ele é organizado, e ele é um arquivo que inicializa toda a aplicação. A anotação Spring Boot Application diz para o Spring Boot que é aqui que tudo começa. E dentro dele temos um método chamado run, que usamos para testar o sistema. Na inicialização dele, e ele cria um paciente chamado Carlos Silva, que ele lista todos os pacientes cadastrados e busca um paciente pelo ID. Tudo isso aparece no console quando a aplicação sobe, mostra que o sistema está funcionando corretamente. E dentro da pasta Models, as entidades do sistema. Dentro da pasta a gente tem duas classes, que é o Patient e o Doctor. E essas classes representam os dados que o sistema armazena. A anotação Entity diz para o Spring que essa classe é uma tabela de banco de dados, e o Table define o nome da tabela. E o Patients para pacientes e Doctors para médicos. A classe Patient tem 3 campos, o ID, o Name e o CPF. Já a classe Doctor tem o ID, Name e Specialty, que é a especialidade do médico. O ID de ambos é gerado automaticamente pelo banco, graças ao Generate Value. E cada classe também tem seus getters e setters, os métodos que permitem ler e alternar os valores dos campos. Já a pasta do Repositories, que é a comunicação com o banco, a gente tem duas interfaces, que é o Patient Repository e o Doctor Repository. E elas estendem o GPA Repository, que é uma interface de Spring Data GPA. Isso significa que, sem escrever nenhuma linha de SQL, a gente já tem todos os métodos básicos prontos para salvar, listar, buscar por ID e deletar. O Spring cuida de tudo isso automaticamente debaixo dos panos. Já a pasta Service, as regras de negócio, a gente tem o Patient Service e o Doctor Service. Essa é uma camada mais importante do sistema, é aqui que fica as regras do negócio. Por exemplo, no Patient Service, antes de salvar um paciente, o sistema verifica se o nome foi informado, se o CPF foi informado e o seu CPF tem exatamente 11 dígitos. Se alguma dessas características não forem atendidas, o sistema lança um Business Exception com uma mensagem de erro clara. O mesmo vale para Doctor Service. Antes de salvar um médico, verifica se o nome e a especialidade foram preenchidas. Cada service tem os 4 métodos do CRUD, que é criar, listar, todos buscados por ID e deletar. No update, o sistema primeiro busca o registro e exige a atualização dos campos e salva novamente. Já a pasta Controllers serve para as rotas do API. Tem 2 tipos de controllers. O primeiro é o JSON, usado para a requisição da API REST, que o Patient JSON Controller fica no caminho, JSON Patient, e expõe 5 rotas. O GET JSON Patients, que ele lista todos os pacientes e retorna 200. O GET JSON Patients
ID, que busca o paciente pelo ID, o post JSON patient, que cria uma nova paciente, o put, que atualiza um paciente, e o delete, que deleta um paciente. O Doctor JSON Control funciona da mesma forma, no mesmo caminho. E o JSON Doctors e os campos são o nome e especialidade. O segundo é o View Controller, que é responsável pelas telas do HTML. O Patient View Controller controla as páginas visuais do paciente. Quando você acessa o Patients, ele carrega a lista Patient e exibe na tela quando você acessa o Patients New. Abre o formulário para cadastrar um novo paciente e ao submeter o formulário, ele chama o Service para salvar e redirecionar a lista. E também tem a rota de deletar, que remove o paciente e redireciona uma mensagem de sucesso. O Doctor View Controller faz exatamente a mesma coisa. Já o Pasta Exceptions é o tratamento de erros. A gente tem duas classes, que é o Business Exception, que é uma exceção personalizada que cria para representar os erros de regra de negócio, como CPF. O Run Exception, então não precisa ser declarado os métodos. O Global Exception Handler é o que intercepta esses erros antes de chegar ao usuário. Ele tem dois tipos de tratamento. Se for um Business Exception, retorna status 400 com a mensagem de erro. Se for qualquer outro erro inesperado, retorna o erro 500, que é o erro interno no servidor. Isso garante que a API nunca retorne um erro feio e confuso para quem está consumindo. A gente tem a pasta de template, que são as telas dos sistemas, o index.html, o patients barra o list.html, o form.html e em Doctors o list.html e o form.html para médico. Essas telas são renderizadas pelo TeamLeaf, que é o motor do template do Spring Boot, e ele substitui os dados dinâmicos, como a lista de paciente, diretamente no HTML, antes de exibir. E por fim a gente tem o Application Properties, que são as configurações do banco. Esse arquivo usa o H2, que é um banco embutido, e ele roda junto com a aplicação, sem precisar instalar nada separado. Os dados ficam salvos em um arquivo chamado HospitalDB dentro da pasta Data. E isso facilita muito o desenvolvimento. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa explicação, do nosso projeto. Um ótimo dia, tudo de bom para vocês.